Mas a pergunta que não nos faz calar nessa noite é: será que nós estamos preparados para nos encontrar com o Senhor na glória? Será que nós estamos preparados para viver em glória com Ele na eternidade? Como está a nossa vida hoje? Como estão os nossos dias hoje? E é talvez uma mensagem um pouco difícil para pregar num dia de domingo, mas é uma mensagem para a família. Diga para quem está do seu lado: essa mensagem é para mim e para você. Porque Deus está dizendo para nós nesse dia de hoje, Ele está querendo ter um renovo comigo e com você. Ele está querendo renovar a nossa aliança com Ele. Deus está querendo renovar aquilo que talvez está arranhado entre nós e Deus, entre nós e a nossa família, entre nós e a nossa vida como um todo. E Deus me deu essa palavra para liberar ontem, namorado do Ribeirão, e eu quero compartilhar, porque eu creio que assim como Deus falou ali no coração daquelas mulheres que estavam ali, não será diferente aqui também. Pastora, mas você não meditou para pregar outra coisa? Não, o céu quer liberar isso para você hoje. Amém? Isaías capítulo de número 43, verso de número 18, eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a igreja nessa noite. Diz assim, verso de número 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas, porque eis que faço uma coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no meio do deserto, e rios no ermo. Eu vou ler de novo para você entender essa mensagem naquilo que Deus quer falar. Verso 18. Vamos ler todos juntos? Verso 18, meu filho. 18. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Essa palavra é para você agora. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Quando o profeta Isaías, um profeta messiânico, um profeta que antecedeu a vinda do Messias, ele no capítulo 43, ele escreve isso para um povo. A Bíblia vai nos relatar que Isaías estava aconselhando, as pessoas, o povo de Israel, em que agora está em guerra e sempre esteve em guerra. E quando Isaías liberou essa palavra ao povo, ele estava dizendo: vocês estão emocionalmente quebrados, vocês estão espiritualmente distantes, vocês estão familiarmente divididos, porque naquele momento, entre tudo que Israel estava vivendo um tempo de feridas, um tempo de lembranças, um tempo de coisas que eles estavam sofrendo naquele âmbito que nós vamos falar agora nessa noite. E parecia que diante de tudo que eles estavam vivendo, parece que Deus estava longe de Israel, estava longe daquela nação. Mas Isaías, como um profeta, ele estava dizendo: olha, o que eu vim falar para vocês nessa noite é que eu tenho para dizer para vocês nessa noite, que vocês, para olhar para o que Deus tem adiante de vocês, é necessário, é óbvio que é necessário que vocês esqueçam tudo o que ficou para trás. Todo o tempo de aflição, todo o tempo de julgo, todo o tempo de tristeza, todo o tempo de adversidade. Não tem como eu encarar e olhar o futuro sem que eu esqueça das coisas que para trás ficaram, sem que eu esqueça das coisas do passado, sem que eu pare de considerar as coisas que são antigas, porque não tem como Deus atuar na sua vida, não tem como Deus fazer algo para você, se você não esquecer aquilo que tem que ser esquecido e ser deixado para trás. E Isaías estava dizendo: Deus tem uma coisa nova para vocês, porque tudo que Deus tem novo para nós, a gente só é possível ver se a gente esquecer algumas coisas que precisam ser esquecidas e ser deixadas para trás. E aí Isaías vai complementando isso, dizendo: olha, agora sairá a luz. E eu entendo que quando a gente fala de luz, se essa igreja tivesse apagada e a gente liberasse qualquer das lâmpadas que fosse, toda a atenção seria para o lugar onde traria luz.
Eu vim aqui dizer para você nessa noite, que tudo aquilo que você precisa ver, trazer luz para que você enxergue o que Deus tem para você no futuro, que essa luz chegue sobre você e sobre a sua casa nessa noite. Parem de lembrar, Isaías queria dizer, olha, Deus tem algo muito grandioso para vocês, nação israelita, nação de Deus, porém vocês precisam lembrar ou deixar para trás aquilo que passou, sabe por quê? Porque dificilmente Deus colocará algo novo naquilo que você quer manter como velho. Não tem como Deus trazer algo novo e colocar algo novo perto de você, se ainda você arranca e vem junto com você sobre aquilo que é velho. Não tem como chegar algo novo na sua casa se você ainda permanece com aquilo que é velho no lugar. E muitas vezes é necessário tirar as coisas velhas para que o novo chegue. Você pode dizer isso para alguém? É necessário tirar algumas coisas velhas do passado para que o novo de Deus chegue. E esse novo de Deus não é uma maquiagem, não é utopia. Esse novo de Deus não é sobre o que você pensa. O novo de Deus, quando vem, ele vem para que você perceba que mesmo no deserto, ele abre um caminho no meio desse deserto. Aleluia. E o renovo de Deus, pastora, que tema que você traz para essa mensagem é renovo de Deus. O renovo que Deus está trazendo para a sua vida naquilo que talvez há sequidão. Nós estamos falando do deserto. Deserto é um lugar seco, é um lugar sem vida, é um lugar desabitado. E quando o profeta Isaías vai falar que Deus abrirá um caminho no meio do deserto e rio no meio desse deserto, a gente começa a olhar a mão de Deus poderosa sobre nós. Eu vim aqui para profetizar nessa noite para você, que mesmo que você está vivendo um deserto, que não há habitação, que não há algo que você não esteja enxergando, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, Ele abrirá um caminho no meio do teu deserto, Ele colocará luz para que você enxergue nesse deserto escuro, Ele trará água viva sobre este deserto seco que você está enfrentando. Aleluia. Quem está aí? E o novo de Deus, Ele traz, nesse momento em que o povo estava ali vivendo essa aflição no deserto, Ele trouxe cura no meio do deserto. Quando Jesus estava ali passando no deserto em vários lugares, e em vários lugares que Jesus passava, sempre havia a luz, havia cura, havia transformação. Hoje não é diferente. O mesmo Jesus que operou lá naquele deserto é o mesmo que opera também nessa noite. E hoje é uma noite que Deus veio para visitar a sua família. Eu vim aqui dizer para você, nós estamos em guerra o tempo inteiro. Nós não descansamos, porque quem serve a Deus não pode descansar. Nós estamos em guerra o tempo inteiro, orando pela nossa casa, orando pela nossa família, orando por aquilo que é nosso, orando para que Deus guarde. Deus vai guardar, porque há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Mas o renovo de Deus nessa noite para a sua família, em 3 esferas que eu quero compartilhar com você nessa noite. E se você está anotando, eu quero que você anote, porque o renovo de Deus não é um disfarce. O renovo de Deus é um recomeço com propósito. O renovo de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para o seu casamento, para tudo que carrega o seu nome, não é um disfarce, mas é um recomeço com propósito, porque tudo que Deus tem para a família existe um propósito. Diga para quem está do seu lado, Deus está visitando a sua casa hoje. E eu quero ainda acrescentar, Deus não só está visitando a sua casa, mas Ele está entrando em cada cômodo. Porque cada cômodo da sua casa pode ser um pedacinho do céu. Porque se a presença de Jesus estiver contigo na tua casa, tudo se faz novo. E Deus está dizendo, me permita entrar na sua casa hoje. Me permita entrar na sua família. Me permita habitar nos cômodos da sua casa. Para que assim como na casa dele, a sua casa também seja um pedacinho do céu. E quantas casas talvez não está sendo assim?
Quantas casas talvez não está sendo um pedacinho do céu? Por quê, pastora? Porque às vezes a sua casa está em guerra. Porque talvez a sua família está em guerra. Porque talvez o seu casamento está em guerra. Mas eu vim aqui como profeta de Deus. Eu não me chamo Isaías, mas eu me chamo Thelma. E vim aqui para dizer para você que assim como a palavra foi liberada, eu quero liberar sobre a sua família também. Que o Deus dos céus habite na sua casa, na sua família. E traga paz aonde está havendo guerras. Aleluias. Primeira coisa, renovo espiritual. Por quê, pastora? Porque Deus quer que o altar de adoração seja renovado a Ele nessa noite. Quantas vezes na sua casa você já adorou a Deus e hoje com o dia a dia se passando, a vida ativa que você tem, a vida estressante, a vida corrida que você tem, você perdeu o lugar da adoração dentro do seu lar? Talvez quantos momentos que você se sentia, às vezes, disponível para dobrar os seus joelhos, abrir a porta do seu quarto ou fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar e levantar um altar de adoração a Deus. Mas os problemas, mas as adversidades, mas o corre-corre, os compromissos, a vida ativa, fez você fechar as portas para o lugar onde elas deveriam sempre estar abertas para te renovar espiritualmente. E quantos já estão morrendo espiritualmente? Por quê, pastora? Porque deixaram de priorizar aquilo que é prioridade e passaram a priorizar coisas que não são prioridades. E Deus nessa noite está dizendo: eu quero renovar o altar. Eu quero que esse altar volte a queimar de novo. Eu quero que o altar de adoração na tua vida, na tua casa, na tua família, volte a queimar novamente. Porque quando nós esquecemos daquilo que verdadeiramente é prioridade na nossa vida, nós nos perdemos no meio do caminho. A tua prioridade não é o teu carro, a tua prioridade não é a tua casa. Eu falo de estrutura. A tua prioridade não é, talvez, a tua conta bancária. A tua prioridade é buscar a Deus em primeiro lugar. E quantos de nós talvez deixamos de priorizar a Deus? Priorizamos tudo e esquecemos de priorizar aquilo que é mais importante. Pergunte para quem está do seu lado: será que você viveria sem Deus na sua vida? Será que você viveria sem Deus na sua vida? Porque Deus é tudo para nós. Deus precisa ser tudo para nós. Porque quando nós deixamos e colocamos Deus de lado e priorizamos outras coisas, deixamos de priorizar a Deus, isso significa que o nosso altar de adoração está se perdendo. Mas eu quero profetizar nessa noite sobre você. Que o Senhor renove um altar de adoração na sua casa novamente. Que você volte a adorar a Ele dentro do seu lar. Que o seu coração volte a queimar novamente pelo lugar que você nunca deveria ter deixado se apagar. Eu quero te dizer que ainda tem lenha para queimar. E no lugar das cinzas, Deus quer arrancar essas cinzas e quer colocar lenha novamente para que você continue sentindo a presença dEle dentro do teu lar. Ah, pastor, eu só sinto a presença de Deus quando eu venho na igreja. Mas Deus quer acender a chama do teu casamento dentro do teu lar, a chama da tua família dentro do teu lar, a chama da adoração dentro do teu lar, a chama da presença dentro do teu lar em primeiro lugar. Porque Deus tem renovo para a tua vida espiritual. Diga para quem está do seu lado: o teu altar vai queimar novamente. O salmista Davi, ele vai escrevendo no Salmo 51, ele diz: Senhor, renova em mim um espírito reto. Ou seja, renova em mim um espírito inabalável. E quantas vezes nós nos abalamos por tantas coisas? Quantas vezes nós nos abalamos por tantas coisas que têm nos acontecido? Mas o salmista, ele vai dizer: Senhor, renova em mim um espírito reto, inabalável. O que é isso, pastora? É diante da luta, é diante dos desertos, é diante da tempestade. O nosso espírito sempre estará em pé e nunca caído. Porque Deus quer fazer você entender nessa noite que mesmo diante dos desertos da sua vida, o teu espírito precisa estar vivificado nele. Talvez você está aqui na igreja, canta, louva, sente essa presença, mas talvez essa presença já se perdeu dentro da sua casa, do seu lar, o lugar de adoração. Eu lembro quando a gente lê no Gênesis, a Bíblia diz que Deus, ele visitava Adão e Eva todos os dias na viração do dia. Deus tinha prazer em estar com Adão e Eva. Deus tinha prazer em conversar todos os dias na viração do dia com Adão e Eva. Ei,
Deus não mudou, Ele ainda tem prazer em conversar com você todos os dias. O problema é que você tem virado as costas para Ele e não tem estado mais priorizando o que de fato é prioridade. Talvez você está aqui dizendo, pastora, mas que mensagem é essa? É uma mensagem de acordar. Acordar para quê? Porque a trombeta pode tocar a qualquer momento e você não sabe o dia e nem a hora que ela vai tocar. Mas se o seu altar de adoração ao Senhor, sua vida espiritual estiver renovada, é certo de que quando a trombeta tocar, nós subiremos com Ele em glória. Aleluia. Talvez você canta na igreja, você sente a presença, mas dentro do seu lar está tão em guerra, que você não consegue mais nem ver que Deus se faz presente naquele lugar. Ou talvez até Ele mesmo já saiu do lugar, porque dentro da sua casa talvez não tem mais espaço para Ele. Só tem espaço para o entretenimento, só tem espaço para as conversações, só tem espaço para briga, só tem espaço para guerra, só tem espaço, para discussões familiares. Mas Deus, Ele quer voltar à essência e quer queimar lá dentro da sua casa. Porque o nosso primeiro ministério não é na igreja, o nosso primeiro ministério é no lar. E Deus quer fazer você queimar novamente. Deus quer fazer você queimar novamente. No momento do louvor eu estava cantando e agora à tarde eu estava meditando ainda nessa palavra para trazer para um culto de domingo outro tipo de reflexão para a igreja. Porque ontem eu preguei para mulheres e eu estava ouvindo uma canção que inclusive eu pedi para cantar e vão cantar. E como que eu chorei naquele momento em que eu estava, debruçada, orando ao Senhor. E como que a presença do Senhor invadiu o meu coração. E quantos de nós às vezes não temos mais tempo de sentir essa presença? A gente não tem mais tempo, por quê? Porque a nossa vida está tão ativa, que a gente não se desliga mais do celular, a gente não se desliga mais de algo que distrai a gente de sentir essa presença de Deus. Quantas vezes essa semana você esteve sozinho ou sozinha com Deus, ligando talvez um louvor, talvez lendo a palavra do Senhor e sentindo essa presença gloriosa que invade o nosso ser. E quantas vezes nós cantamos e não sabemos mais o que estamos cantando. Quantas vezes nós louvamos, mas não entronizamos mais a adoração a Deus como a gente fazia antigamente. E que saudade que eu tenho. E que saudade que eu tenho. Daquele tempo que nós víamos para a igreja, a gente se ajoelhava e a gente começava a falar com Deus ali. E a gente começava a chorar aquela lágrima quente. A gente começava, às vezes, a sair aquele catarro, desculpa da palavra, mas saía aquele catarro, e a gente fazia assim, jogava assim para quem estava perto da gente. Ela não era? Quem é que é dessa época? Eu sou dessa época. E que saudade que eu tenho. Que saudade que eu tenho, às vezes, de chegar na igreja mesmo e encontrar essa atmosfera. Porque, de fato, está todo mundo correndo atrás de alguma coisa, menos 100% atrás de Jesus. Está todo mundo correndo atrás de sucesso. E nada contra isso. Todo mundo tem mesmo que trabalhar. Mas se você corresse atrás do sucesso, ou corresse atrás de Jesus, igual você corre atrás de curtidas, de like e de sucesso, talvez a sua vida espiritual fosse outra e você já estaria em outro patamar. Talvez você passaria e os enfermos, ao passar pela sua sombra, seriam curados. Mas hoje nós estamos atrás somente daquilo que dá prazer, aquilo que é momentâneo, aquilo que dá prazer à nossa vida como um todo hoje, mas não espiritualmente falando. Você está aí? Talvez você até canta. Talvez você até ora. Talvez você até sirva. Mas você está tudo no piloto automático. Você já não sente mais o que você está fazendo. Porque a essência daquilo que é importante foi perdido. Mas Deus está aqui hoje para dizer para você: eu quero renovar a tua vida espiritual. Eu quero fazer você sentir a mesma paixão que você sentia no dia que você conheceu a Jesus. Deus está dizendo para nós essa noite: eu quero que você renove a paixão que você sentia no dia que você me conheceu. E que você, tudo que acontecia, tudo que você ouvia, você tinha vontade de chorar, o seu coração se estremecia só em ouvir a palavra de Deus. Mas hoje às vezes é até chato de ouvir. Ah, será que a pastora está dizendo isso para mim? Eu estou dizendo para todos, irmãos. Deus já falou comigo também.
Porque antes de eu ministrar para você, Deus já estava ministrando ao meu coração. Antes de eu dizer para você chorar, eu já estava chorando. Antes de eu dizer para você se levantar e se renovar, Deus já estava me renovando. Aleluia. Se é para Jesus, pode aplaudir. Muitas vezes nós cantamos, mas nós esquecemos daquilo que nós estamos cantando. Quantas vezes nós cantamos nesse altar aquela canção que diz assim, Magdiel: por Ele, como que é? Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Perdendo o que, irmão? Põe a letra aí que eu não sei não, meu filho. Põe aí. Cadê as meninas? Pega o microfone, dá um microfone aí para alguém me ajudar. Ele, vai, Alex. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. O que você está gastando, irmão? O que você está gastando? O que você gastou? Você gastou a sola do sapato hoje? Não, eu vim de carro. Antigamente nós andávamos muitas vezes a pé para evangelizar longe. Naquela época a gente gastava mesmo, mas hoje a gente não quer gastar nenhum perfume, porque tem dia que a gente nem quer vir para a igreja. Porque que de fato, e com alegria, dono dos meus dias. Só um minuto. Ele, eu quero que você cante. Será que esse louvor é uma verdade para o teu coração? Perdendo tudo, eu não quero perder nada. Eu não quero perder meu tempo de estar na casa do Senhor mais. Eu não quero perder tempo servindo, porque eu quero fazer algo que beneficie o meu ego. Dono dos meus dias. Essa é uma verdade. Ele é dono dos seus dias. Porque na hora que ele não quiser, ele faz assim, ó. É só um sopro. E tudo se acaba. Olha para quem está do seu lado e fala assim para ele. Você é só um sopro nas mãos de Deus. E tudo se acaba. Você é só um sopro na mão dele. E tudo se acaba. Você prioriza uma dieta, mas não prioriza um jejum. Você prioriza 24 horas, às vezes, de dieta para ficar magro e magra, mas não prioriza fazer meia hora de jejum um dia para Deus. Você prioriza ficar 3, 4, 5 horas no WhatsApp com alguém ou no Instagram, mas você não prioriza meia hora de joelho mais falando com Ele. E aí você quer que a sua casa esteja de pé, você quer que a sua família esteja de pé, você quer que os seus negócios estejam de pé, mas você não prioriza aquele que é dono dos seus dias. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz contigo as suas recompensas. Isso tremeu meu coração. Essa mensagem tremeu meu coração. Não é uma mensagem fácil para pregar no dia de domingo. Eu ainda disse para o apóstolo: será, meu Deus, que tem que ser entregue essa palavra? Mas Jesus está às portas voltando. E qual tem sido a sua prioridade no reino dele? Será que é por ele que você está gastando a sua vida? Ou é por qualquer outra coisa que você está gastando a sua vida? Você está gastando a sua vida com as suas emoções mal resolvidas? Você está gastando a sua vida talvez com um trabalho ali mal resolvido? Você está gastando a sua vida, seja lá com o que for, menos com Deus? Porque está todo mundo em busca de ter. Mas ninguém quer ser aquilo que Deus te chamou para ser. Adorador. Está todo mundo querendo ter. Pastora, mas se eu não tiver, eu não como. Ei, os passarinhos não têm, mas eles comem. Os passarinhos não têm sucesso, mas eles cantam ao Senhor. Os passarinhos não trabalham, mas eles se alimentam, porque Deus jamais deixou um pássaro ficar com fome.
Você acha que Deus vai deixar você, a sua família perecer, mas você inverteu as suas prioridades e Deus quer renovar a sua vida espiritual nessa noite. Você já pensou? Eu disse para você, nós somos apenas um sopro. Se Deus tirar o que você tem, será que você serve a Ele? Se Deus tirar a tua casa, será que você serve a Ele? Se Deus tirar o teu marido, a tua esposa, será que você serve a Ele? Se Deus tirar os teus filhos, será que você serve a Ele? Ou será que você está esperando que Deus tire para você voltar a renovar aquilo que deveria ter sido renovado sem tirar nada? O renovo espiritual começa quando, pastora? Quando a saudade de Deus grita mais alto dentro de nós. Eu cantei essa canção, que vão cantar no final, eu cantei chorando, dizendo, eu não mereço, mas a graça dele me alcança. Eu não mereço estar aqui, mas a graça dele me alcançou há anos atrás. Eu talvez era um projeto falido, mas a graça dele me alcançou. Eu talvez era um projeto que ninguém dava valor, mas ele me alcançou. Quem era você antes de você ter o que você tem? Quem era você antes de chegar e entregar sua vida a Jesus? Ele te alcançou com amor, com graça. Portanto, saiba agradecer a Ele. Saiba agradecer a Ele por tudo que Ele já fez por você. Porque se talvez Ele tocar naquilo que é teu, você não vai aguentar. Nós não somos como Jó, que Deus tocou, permitiu que tocassem tudo que era dele. E mesmo assim ele continuou sendo fiel ao Senhor. Diga para essa pessoa que está do seu lado, continue sendo fiel a Deus. Aleluia. Quero profetizar nessa noite que o fogo vai continuar queimando de novo. O altar de adoração será restaurado. A tua casa vai sentir a presença do Espírito Santo, como no início que ele estava lá. Porque Deus quer limpar toda cinza deste altar quebrado, desse altar destruído, desse altar esquecido, por causa das atividades do dia a dia. E quem consegue acordar mais 5 horas da manhã para orar, mais 5 horas da manhã para caminhar, para fazer uma atividade física, para alimentar o teu corpo, você levanta. Mas para falar com o dono da vida, você não pode. Para conversar com aquele que te promete todos os teus dias, você não pode. É pesado demais acordar 5 horas da manhã para orar. É pesado demais acordar e fazer um jejum naquele dia. É pesado demais, por quê? Porque ninguém vê. Porque fazer jejum não emagrece. Não um jejum de propósito, mas às vezes nós estamos alimentando somente a nossa carne. Deus quer renovar você nessa noite. Davi disse, Senhor, renova em mim um espírito inabalável, que eu não perca a presença do teu Espírito Santo, que você não perca a presença do Espírito Santo na tua vida, por causa dos dias, porque ele disse que os dias seriam maus, mas há uma recompensa daquele que se sustenta, daquele que se mantém firme no Senhor. Ele disse, no mundo você terá aflição, terá sim, mas tenha ânimo, porque se ele venceu, você também vencerá. Diga para quem está do seu lado, você também vai vencer. A gente escuta 2 horas de TikTok, a gente escuta 2 horas de vídeos no Instagram, mas a gente não escuta mais um louvor que mexe na nossa alma. A gente não escuta mais uma pregação que nos faz nos arrepender, nos transformar, nos curar. E Deus está chamando você de volta à adoração, porque Deus tinha saudade de conversar com Adão e Eva todos os dias. Ele permanece fiel, nós que somos infiéis. Ele permanece fiel, ele ia todos os dias falar com Adão e Eva, como todos os dias ele está disponível para falar com você. Você que não quer mais falar com ele, você que não se importa mais com ele,
Não pense você que vir na igreja 2, 3 vezes na semana é suficiente para se manter numa vida convicta com Deus. Pastora, que palavra dura. Reclama com o papai. Você lembra da época em que você orava? Você orava com confiança, sabendo que Deus ia dar a resposta. Hoje você ora com dúvida, sabe por quê? Porque o diabo já colocou no seu coração que talvez Deus não pode fazer aquilo que você está pedindo. Mas Ele continua o mesmo. Você que mudou. Ele continua o mesmo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Jeová Tsitkenu, Ele é tudo. Ele continua o mesmo. Você que mudou. Mas hoje é noite de renovo espiritual. E quem tem saudade? Quem tem saudade dessa presença dEle? Não é só no culto. É saudade de andar com Ele, como Ele andava no jardim, passeando no jardim. Tem até um louvor de Paulo Baruch que diz: ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. É ou não é? Ah, que saudade. Diga para quem está do seu lado: Deus está com saudade de conversar com você. Deus está com saudade de conversar com você. Eu quero dizer para você que Ele quer limpar as cinzas do teu altar nessa noite. E quer devolver a lenha para aquecer novamente o teu coração. Tua alma vai viver um avivamento particular a partir de hoje. A tua alma vai viver um avivamento particular nessa noite. Porque eu não vim aqui somente para falar o que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir para renovar a tua vida espiritual, renovar a tua fé em Deus, renovar. Segunda coisa, Deus quer renovar a tua vida emocional. Sabe por quê? Porque somente Ele pode tocar onde ninguém pode tocar. Deus quer renovar a tua vida espiritual. Diga comigo: Deus quer renovar a minha vida espiritual. Deus quer renovar a minha vida emocional. Deus quer tocar onde ninguém pode tocar, somente Ele pode tocar. E quantas vezes nós carregamos mágoas, nós carregamos tristezas, nós carregamos frustrações, nós carregamos decepções, nós carregamos falta de perdão. Mas Deus está dizendo: se eu quero renovar e se eu posso renovar a sua vida espiritual, eu também posso tocar na tua alma, renovar a tua alma, a tua emoção. Porque às vezes as nossas emoções, elas nos enganam, elas nos levam para o buraco. Mas Deus está dizendo, como o salmista, eu estou pegando base no Salmo 23, ele diz: Senhor, Davi estava num momento difícil na sua alma. Ele disse: Senhor, Tu és o meu pastor, nada me faltará. No verso 3 ele diz: refrigera a minha alma. Davi sabia das dores que ele tinha enfrentado. Ele tinha enfrentado as dores da rejeição. Davi tinha enfrentado a dor da ação familiar, que brigava com ele. Quem aqui não tem um problema na família, gente? Não sei se talvez a sua família seja diferente da minha. Mas todos nós temos divergências familiares, sim ou não? A família perfeita é imperfeita, é ou não é? Mas às vezes a gente leva tudo isso para o coração. A gente carrega mágoa, a gente carrega tristeza, a gente carrega dor, a gente carrega palavras que foram ditas para nós, a gente carrega emoção negativa dentro de nós. E Deus está dizendo: ei, para ter um renovo e viver uma nova vida comigo, não dá para carregar coisas que te pesem. Nós começamos falando disso no início, quando Isaías diz: não vos lembreis das coisas passadas. Não dá para viver o novo lembrando das coisas passadas. Ai, fulano me ofendeu. Ai, fulano disse isso comigo. Ei, se você quer viver algo novo e um renovo de Deus, para de ficar considerando coisas que já tinham que ser tiradas da tua vida, da tua emoção. Ai, a minha mãe me abandonou. Ai, meu pai me abandonou. Ai, eu já fui traída. Ai, eu já passei por isso. Eu já passei por um monte de coisas. E graças a isso, Deus me curou e me trouxe até aqui. Mas se eu ficasse lá no passado, eu seria quem? Eu seria uma menina na época, condenada a uma sarjeta talvez de abandono.
Mas eu me levantei e disse: na minha vida não, eu tenho um Deus que tudo pode. Eu não vou carregar nada que impeça o agir de Deus, aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Se eu ficasse chorando a fome que eu passei, talvez hoje a gente não daria comida para ninguém. Se eu chorasse pelo abandono que eu tive, hoje eu não acolhia tantas pessoas. A tua dor pode virar propósito, se você quiser. Você não precisa ser escrava da tua história. Diga quem está do seu lado: você não pode ser escravo da tua história. E Davi disse: Senhor, refrigera a minha alma. Quando o salmista diz: Senhor, refrigera a minha alma, é porque a alma dele estava em aflição. E quantas pessoas essa noite talvez está com a sua alma em aflição? Porque brigou com o marido, talvez porque brigou com a esposa, talvez porque brigou com o filho, talvez porque brigou com um parente, porque talvez está com um problema, não sei. Mas Deus está dizendo: nessa noite é noite de renovar a tua emoção. O apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses, vai dizer: e esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Diga para quem está do seu lado: você só consegue estar adiante daquilo que Deus quer quando você esquece o passado. Esqueça. Enquanto tua mente estiver presa no que te feriu, você jamais vai acessar o que te espera. Eu vou repetir novamente, se você quiser anotar, anota. Enquanto a tua mente estiver presa no que te feriu, você não vai acessar o que te espera. Enquanto você estiver preso no que te feriu, você não vai acessar o que te espera. Enquanto o teu espírito estiver congestionado pelo peso da decepção, da frustração, da dor, você não vai avançar. Mas Deus quer renovar a tua emoção nessa noite. Deus quer renovar suas emoções a ponto de você ficar de pé, independente de quem está caído. Porque tem momentos da nossa vida que nós precisamos encerrar ciclos, porque os ciclos ferem, mas o propósito nos cura. Os ciclos ferem, mas o propósito nos cura. E hoje Deus está rasgando ciclos de repetição na tua vida. Diga para quem está do seu lado: hoje é noite de Deus quebrar esses ciclos. Esses ciclos de repetição. Você não é o que fizeram com você. Você não é a destruição do casamento dos seus pais. Você não é o abandono que você viveu. Você está preparado para um novo tempo de Deus. Aleluia. Deus quer romper com os ciclos de dor que você tem enfrentado. Deus quer romper com os ciclos de perda que você tem vivido. Deus tem ciclos novos para você ir adiante, eu creio. Ah, meu pai foi fracassado, eu também vou ser. Está repreendido, não vai ser não. Vai ser quebrado hoje. Ah, minha mãe foi mãe solteira, eu também vou ser. Vai não. Você vai casar, você vai ter alguém para cuidar dos seus filhos. Ah, o meu pai foi cachaceiro, eu também tenho que ser. Não, esse ciclo vai ser quebrado hoje, pelo poder do nome de Jesus. Você não é resultado do seu passado. Você tem uma cédula do futuro que Deus já escreveu, se assim você quiser. Aleluia. E o céu está gritando hoje sobre você: se desconecte daquilo que é velho. Os céus está gritando hoje, dizendo: se desconecte daquilo que é velho, porque eu estou fazendo uma coisa. Se desconecte daquilo que é velho, porque eu estou fazendo uma coisa. Se desconecte daquilo que é velho, porque eu estou fazendo na sua vida uma coisa. Uma coisa. Talvez tem pais aqui que estão sentindo pressionados, vivendo silenciosamente conflitos dentro de casa. Estão aceitando ciclos que vieram lá dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós. E hoje você está enfrentando talvez isso na sua família. Talvez tem mães aqui que estão sorrindo com o rosto, mas a angústia está no peito.
Talvez tem filhos que estão aqui, que estão bem por fora, mas estão implodindo por dentro. Eu estou falando de família nessa noite. Talvez tem pais aqui que está vivendo conflito com seus filhos, ou talvez está vivendo conflito com o seu cônjuge, ou vice-versa. Mas nessa noite Deus quer quebrar todo o ciclo de maldição na sua casa. Ciclos que vêm das suas emoções. Por quê, pastora? Porque há memórias que ainda dói. Dói sim. Tem palavras que ferem. Ferem sim. Mas Deus quer quebrar nessa noite na sua vida. Coloca um texto aqui, Abacuque, capítulo de número 1, verso de número 5. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não, quando for contada. Nós estamos em 2025, né? Deixa eu voltar aqui. 25 anos. Vai dar quanto? 2000. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Mais 10 anos. Vai dar quanto? Quanto? 1990. Vamos lá. Deixa eu voltar mais. Vou fazer 49. Volta aí 30 anos. 39 na frente. 39. Vai dar quanto? Que ano, gente? Quem é bom aí de matemática? 1996, é isso? Estamos aqui em 2025. Olha o que diz Abacuque. Estou em 2025. Se lá em 1996, é isso mesmo? Faz a conta aí, Pedro. 86. Se lá em 86 alguém visse essa menina de 10 anos, sofrida, passando fome, abandonada, rejeitada, abusada, mãe dos irmãos ou mãe do irmão mais novo, alguém diria que com essa idade na frente, essa palavra seria uma verdade para mim? Sim ou não? Alguém diria que essa palavra seria uma verdade? Se você me visse no ano de 1986, uma menina talvez desacreditada por conta da família. Meu pai largou, minha mãe, meus irmãos, como vocês, alguns sabem, testemunham, entraram nas drogas. E eu fiquei dentro de casa cuidando do meu irmão mais novo. Enquanto dias e dias, às vezes, minha mãe não estava em casa. Se alguém me visse no ano de 1996, 86, e eu contasse que com 30 ou 40 anos na frente, eu seria pastora de uma igreja, mãe de multidões, teria uma vida abundante, uma vida sarada, uma vida de pé, uma vida remida na presença do Senhor. Alguém acreditaria, sim ou não? Não. Então bate no ombro de quem está do seu lado. Essa é a promessa de Deus. Deixa eu ser profeta para você. O que você está vivendo hoje, Deus já te viu lá na frente, no futuro. Se alguém contasse para você como você será no futuro, hoje você não acreditaria. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você: ei, tem jeito sim. Você só precisa confiar no Senhor Jesus. Vede entre os gentios e olhai. Hoje você se maravilha talvez comigo, com a minha história de resiliência, de força. Mas em 1986 quem via não dava nada. Talvez hoje pessoas não dão nada por você, mas Deus já te viu no futuro. Deus já te viu no futuro. Deus já te viu no futuro. O único detalhe é o que, pastora? Diga o que, pastora? Você precisa renovar sua fé. A nossa convicção não pode perder. Você não pode perder a sua convicção no Deus que já te chamou. Ele já te chacoalhou. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: você vai viver isso de novo. Você não pode construir nada novo segurando o velho. Deus não derrama vinho novo em odres velho. E hoje Deus está entrando na sua mente, no teu coração, nas suas lembranças. Onde havia dor, Ele vai colocar paz. Onde havia cansaço, Ele vai colocar refrigério. Onde havia confusão, Ele vai colocar a direção dEle.